Hoje nós começamos uma nova série de mensagens intitulada Descobertas. Nosso objetivo será olhar para alguns textos da Palavra de Deus e descobrir coisas novas acerca da vida, acerca dos relacionamentos, acerca da fé, acerca da nossa vida com Deus. E o meu desejo é que até o final de novembro, quando vai acabar a nossa série, você tenha enriquecido o seu coração com uma série de novidades claras e ao mesmo tempo profundas da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos começar com um texto conhecido, Tito 2, 11 a 15, e vamos falar sobre descobrindo o que estava escondido. Abra aí a sua Bíblia, se você a tiver em qualquer formato, Tito 2, a partir do verso 11. A palavra do nosso Deus, nesse trecho, ela dirá o seguinte ao nosso coração: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Vou repetir só a primeira frase lá do verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Descobrir, um verbo de ação, um verbo transitivo direto, que traz a ideia de uma busca. Quem descobre está buscando algo novo, está buscando algo desconhecido. Um processo de descoberta envolve investigação, envolve análise, envolve estudo. A grande questão a descobrirmos hoje pela manhã é o que estava escondido. O que estamos tentando encontrar? Qual é essa possibilidade nova para mim e para você, espiritualmente falando? O verso começou com uma frase muito poderosa para a nossa vida espiritual. A graça se manifestou a todos os homens. Esse verbo, manifestar, ele é a tradução de uma palavra grega, a palavra epifaino. E para dizer a você o que significa essa palavra, eu vou usar a mesma ilustração que um professor meu, lá no seminário de Dallas, utilizou para explicar essa palavra. O professor Gary, que é uma autoridade em grego, disse que epifaino seria o seguinte: imagine você que algo está coberto, não por uma toalha semi-transparente como essa, mas por uma toalha que não te permite ver o que ela esconde. Epifaino é o processo de retirar a toalha. Mas não retirar de uma vez por todas.
Epifaino é quase aquela retirada curiosa de uma criança que não sabe se pode espiar o que está lá embaixo, mas ela quer espiar. E nem sempre é a criança que quer. Até nós adultos queremos, não é verdade? Então, Epifaino é mais ou menos a pessoa que olha para os lados, não vê ninguém, aí ela vai e dá uma espiada. E ela gosta tanto do que está lá embaixo, que ela espia de novo. E ela acha que aquilo que está ali embaixo é tão bom, é tão maravilhoso, que ela não se contenta. Então o que ela faz? Ela tira a toalha inteira para que todos possam ver. É isso o que esse verbo grego está nos dizendo. A graça de Deus, ela estava escondida. Ninguém podia ver. Mas o próprio Deus, por nos amar, Ele começa lá no Antigo Testamento a como que levantar a toalha. E alguns personagens do Antigo Testamento, eles espiaram a graça. Consegue se lembrar de Abraão? Abraão ouvindo da parte de Deus uma grande promessa. E ele como que espiando a graça, começou a sonhar com tudo que Deus faria. Ele mesmo, Abraão, só teve um pequeno vislumbre. Ele não podia imaginar que toda uma nação nasceria através dele. Foi só um vislumbre. Alguns profetas do Antigo Testamento, pregando sobre o que Deus faria, também tiveram um vislumbre da graça. Uma pequena iluminação espiritual. Eles disseram sobre um tempo em que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, mas não viram isso. Porém, um dia, quando o Senhor Jesus foi erguido lá na cruz do Calvário, toda a toalha foi retirada. E nós passamos a ver a graça. Nós passamos a entender um plano que começara muito antes. Nós então começamos a enxergar algo que no passado, antes de Jesus, as pessoas não podiam enxergar como nós enxergamos. Elas andaram pela fé. A fé no que estava por vir. Mas nós convivemos com Jesus vivo, habitando em nosso coração. Por isso então, que o autor bíblico diz, porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens, a todos sem exceção. A toalha não existe mais. Nós podemos enxergar a graça que se manifestou em Cristo Jesus. E para você entender um pouco a dinâmica ainda desse manifestar, é bom que você saiba que apenas em 4 versos da Bíblia aparece esse verbo, epifaino. Um é o que nós lemos. O segundo é Lucas 1, 79. Ali a tradução foi alumiar ou iluminar. E aqui a gente descobre uma outra faceta do verbo manifestar. Porque, irmãos, a graça, ela é tão poderosa, é tão maravilhosa, que quando a toalha foi tirada, ela iluminou a todos nós que andávamos em trevas. Além de Lucas 1,79, o mesmo verbo aparece em Atos 27, 20, traduzido por aparecer. Mas a ideia ainda é a mesma, da claridade. Sem claridade já alguns dias. E depois Tito 3,4,
a mesma versão do que lemos no capítulo anterior, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. O mundo, durante um grande tempo, foi privado da graça a todos os homens. Mas nós temos a graça. Ela não está mais escondida. Ela se manifestou, ela apareceu, ela iluminou a nossa escuridão. Só que, queridos, apesar disso, algumas pessoas vivem como se a graça continuasse escondida. Várias pessoas, mesmo ouvindo sobre a graça, algumas pessoas, inclusive, tendo acesso à graça pela palavra de Deus e pela fé, elas continuam vivendo como se a graça não existisse. E sabe o que isso faz com essas pessoas? E fez com toda a sociedade? Isso fez com que homens e mulheres vivessem sem a transformação e sem o impacto da graça de Deus. Apesar da graça não estar mais escondida, milhares e milhares de pessoas vivem como se a graça sequer existisse. Eles não sabem que existe, ou se sabem, vivem sem o poder da graça sobre suas vidas. Vivem a mesma experiência que homens e mulheres do passado viveram, porque não tiveram acesso à graça divina. E hoje, tantas pessoas, mesmo tendo acesso à graça, vivem uma vida desgraçada, no sentido de que não tem a graça de Deus. Você conhece alguma pessoa assim? Claro. Você conhece várias pessoas assim. Pessoas que literalmente desgraçaram a vida pela falta da graça divina. Não sabiam que há uma novidade de Deus para o ser humano. Mas você sabe que há. Você sabe que há algo novo de Deus para você. E a novidade de Deus é que é possível ter uma nova vida. É possível ser liberto da escravidão do pecado. É possível ser salvo em Cristo Jesus. É possível ter a mente transformada por Cristo. É possível se livrar desses traumas advindos do pecado que nos impedem de viver a plenitude da alegria que só Jesus Cristo dá. Quanta gente pertinho de nós, mas longe da graça de Jesus. Filhos que convivem com pais que conhecem a Cristo, porém não têm a graça de Jesus no seu estilo de vida, no seu comportamento, nos seus pensamentos. E essa vida sem graça impede muita gente de experimentar a novidade de Deus, novidade que se deu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você acredita que a graça divina pode interferir na sua vida pessoal? Você acredita nisso? Você acredita que a graça divina pode alterar o seu estilo de vida, o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua visão do mundo? Você acredita nisso? Talvez acredite. Mas a questão é, você vive isso? Você experimenta isso? Você acorda de manhã cheio da graça, a ponto de dizer, hoje será mais um dia abençoado, porque a graça não está escondida, a graça não está coberta,
A graça não desapareceu. A graça divina é uma verdade para você, é uma verdade para mim. Não viva como se a graça estivesse escondida. Ela não está. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, a mim e a você. E a graça de Deus é tão poderosa, irmãos, que ela altera o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, a nossa visão das coisas, é o que o texto dirá agora. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça mexe com a gente. No momento em que alguém percebe a graça, aceita a graça, vive debaixo da graça, a sua vida muda. Sim, senhores, totalmente. O texto diz, numa frase interessante de Paulo, Paulo diz que a graça nos faz viver de maneira sensata. Essa palavra é o grego sopronós, equilibrada, mas também a ideia de alguém que não cai. Alguns estudiosos do grego dizem que essa palavra era usada para os artistas no circo que faziam malabarismo. Você já viu aquele homem que está andando sobre uma corda bamba? Ele precisa de equilíbrio, porque sem equilíbrio ele cai. E eu sempre fico impressionado com um equilibrista norte-americano que atravessa arranha-céus, lá em Manhattan, por uma corda bamba, um cordão, e ele vai ali, passa, atravessa, vai para o outro lado. Que equilíbrio aquele homem precisa ter, e é essa a ideia do texto. A graça nos faz viver de uma maneira equilibrada. Nós não caímos. Por que cair? É natural ao ser humano desde o Éden. Aliás, é essa figura bíblica, cair. Você foi projetado para uma vida abundante e plena em Deus. Você foi projetado para uma vida que não se compara àquilo que a sociedade diz ser bom, ser curtir a vida. Não tem nada a ver. Nós somos projetados para uma vida muito melhor. Nós fomos projetados para ter um estilo de vida que não apenas honra Jesus, mas é uma bênção para nós. Nós fomos projetados para ver esse corpo saudável, glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas aconteceu uma queda. Aconteceu um desequilíbrio. Em vez de nos mantermos santos diante de Deus, nós caímos. E quando caímos, o que aconteceu? Nós como que encobrimos a graça. Quando nós nos desequilibramos, é como que a graça não existisse para nós. Só que o texto diz que quando a graça se manifesta, nós passamos a viver novamente de um modo equilibrado. Nós conseguimos andar por essa corda bamba e nós não caímos. Por quê? Porque a graça de Deus é poderosa para nos manter de pé, equilibrados. Mas tem hora, irmãos, que o vento sopra. E ele sopra de tal forma que nós quase estamos caindo. Um pé já está quase caindo. Mas a graça, ela nos mantém firmes.
equilibrados, testemunhando que a força não é nossa, mas é de Deus. A graça cria, portanto, um novo estilo de vida. A natureza humana, com o impacto da graça, ela aprende a dominar os seus instintos mais terríveis e a viver na beleza da santidade diante do Senhor. Pela graça, sabe o que acontece? Você, ao abrir a sua boca no momento de ira, você é dominado pela graça. E aquilo que poderia ser um desastre verbal é, no máximo, uma expressão de descontentamento. A ira vem, o nervoso vem, o ódio vem. Porque diante de uma coisa que nós não queremos que aconteça, o ódio vem. E nós somos capazes, talvez, de, sem a graça, cometermos algo terrível. Mas com a graça, nós nos dominamos. Nós nos mantemos equilibrados. Irmãos, um dos testemunhos mais lindos que um homem e uma mulher pode dar a essa sociedade tão violenta, tão sem regras morais, é mostrar que um crente em Cristo Jesus consegue dominar-se, consegue manter-se leso espiritualmente de todas as pressões que nos cercam. É um estilo de vida novo. Não é um estilo de vida para homens e mulheres bonzinhos. Não é um estilo de vida para quem nasceu numa família equilibrada. Não é um estilo de vida para quem tem um temperamento mais sóbrio e ameno. É um estilo de vida de crente. Um crente que, em nome de Jesus e com a graça escancarada à sua frente, aprende a viver de uma nova maneira. E ele, nessa sociedade, como diz o texto, ele mostra que Jesus Cristo é real, porque se transformou a ele que está dando um testemunho, pode transformar a todo homem e mulher dessa terra. A graça de Jesus altera o nosso estilo de vida. Num outro texto, agora em 2 Coríntios 4, 3 e 4, e você pode abrir se quiser, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante sobre essa dinâmica da graça alterando o nosso estilo de vida. Ele escreveu assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe qual é a grande artimanha do inimigo? É tentar cobrir a graça. Ele faz isso. E homens e mulheres, quando não enxergam a graça, eles vivem como? Vivem as suas paixões humanas com intensidade. Vivem o seu instinto humano com toda a plenitude. O inimigo não quer que as pessoas tenham acesso ao evangelho, acesso à graça. Ele esconde. Ele esconde usando as ferramentas mais podres, mais nojentas que existem. Ele esconde da forma mais grosseira possível, para que a pessoa comece a dizer: essa vida não tem jeito mesmo. Eu vou me entregar às minhas paixões na tentativa de descobrir uma alegria na vida. Ah, quando um homem e uma mulher conseguem enxergar a graça, eles percebem a esperança para mim. Eu não preciso viver desse jeito. Eu não preciso viver como que preso às minhas paixões. Eu não preciso viver preso ao pecado.
Eu não preciso viver preso a um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Eu não preciso viver preso a uma tradição religiosa familiar. Eu não preciso viver preso a uma concepção errada na qual fui criado desde criança. Há novidade de Deus através da graça para todo homem e para toda mulher que crê em Jesus. É por isso, irmãos, que nós pregamos que há reconciliação, há perdão, há transformação, há mudança de vida. Por que nós pregamos isso? Porque a graça existe. E quando alguém conhece a graça, irmão, essa pessoa tem o direito que a graça lhe dá. A graça dá uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você está cego para a graça? Ou você consegue enxergá-la na pessoa do Senhor Jesus? Se você consegue enxergá-la, eu tenho certeza que você fala da graça para outras pessoas. É inevitável. Você vai num lugar bonito e chega para os seus amigos e diz o quê? Gente, eu fui num lugar maravilhoso, vocês precisam ir. Você conhece uma pessoa assim, bacana, querida, você disse, olha, como eu estou impressionado com aquela pessoa, como ela é joia. Você precisa conhecer a pessoa que eu conheci. Nós gostamos de falar daquilo que nos alegra, que nos motiva, que nos anima. Um homem ou uma mulher que conseguem enxergar a graça, eles se tornam porta-vozes da graça. O papai que enxerga a graça fala da graça aos filhos. A esposa que conhece a graça fala da graça ao marido. O colega de trabalho que conhece a graça fala da graça ao seu outro colega. Amigos que conhecem a graça compartilham testemunhos da graça de Deus. Porque a graça pode ser conhecida por todos, sem exceção. A palavra de Deus agora dirá, nos versos que seguem, que o Senhor Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. É Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo vivia, irmãos, possivelmente nessa época em Éfeso, já era um líder de uma igreja. A cidade de Éfeso era a cidade onde grandes divindades eram cultuadas. E infelizmente as divindades gregas e também romanas, na sua grande maioria, estavam ligadas à sexualidade. Os cultos incluíam prostitutas sacrais, incluíam atos libidinosos. E então, Tito agora, não Timóteo como diz, Tito agora, ele terá que ensinar que há uma nova maneira de viver. E essa maneira é a graça. Maneira de viver estendida a todo aquele que entender que o Senhor Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir, a fim de nos perdoar, a fim de nos limpar. Limpar de quê? De todos os efeitos da falta da graça. Quais são eles? Está aí no texto. A maldade, em todas as suas formas. A graça é como que uma estratégia de Deus para nos purificar. Nós no passado aqui em São Paulo, tínhamos muito mais frio do que temos. Você se lembra como era frio São Paulo? Muito mais.
Você já teve vontade de chegar em casa depois de um dia de trabalho? Estar assim com muito desejo de tomar um bom banho, mas percebendo o frio e percebendo que aquela, no passado, famosa Corona Lorenzetti não esquenta o suficiente. Agora vocês não sabem mais o que é isso, né? Mas nós que vivemos há mais tempo sabemos. Você ficava com medo de tomar banho, não era verdade? Eu ficava às vezes. Tinha que ensaiar, ligava o chuveiro. Esperava o banheiro ficar cheio de fumaça, é sinal que está esquentando. E aí você entrava debaixo do chuveiro, aquelas 4 gotinhas. Você assim se contorcendo para que a água quente caísse. Mas se você naquele dia não tivesse muita força de vontade, irmão, você não tomava banho. Um frio terrível. Assim é o comportamento de algumas pessoas em relação à graça divina. Será que eu me entrego a Jesus? Será que eu vou encarar isso? Será que eu terei coragem de assumir uma nova vida em Cristo? Será que Jesus vai me perdoar mesmo? E aí, alguns nunca entram debaixo do chuveiro. São capazes de viver um dia, 2, 3, 4, sem tomar um banho. Há poucos dias atrás, assisti a uma reportagem de um casal de brasileiros que viajou o mundo da forma mais barata possível. E contavam eles que em determinado país, eles já estavam há alguns dias sem conseguir um lugar para tomar banho. Então, estão do lado de uma senhora, a senhora percebe que eles são turistas e percebe o bom cheirinho de 4 dias sem banho. E diz: vocês querem tomar um banho? Olha, uma estranha. A estranha convida aqueles 2 a tomarem banho em sua casa, os hospeda, e tudo foi motivado pelo cheirinho. Irmãos, o pecado nos faz cheirar muito pior do que 4 dias sem banho. Quantas vezes nós estamos do lado de uma pessoa cheirosa do perfume, mas fedendo por causa do pecado. Fedendo. E talvez uma das nossas dificuldades é ter a coragem para dizer: meu amigo, não continue vivendo desse jeito. Há uma forma melhor para você viver. Jesus Cristo morreu na cruz para lavar você dos pecados. Mas ao invés de fazermos isso, nós colocamos a mão aqui no ombro e falamos: tudo bem, eu aguento o seu cheirinho. Nós rimos: olha como você está fedendo. Em vez de oferecermos aquilo que nós temos de melhor, a graça de Jesus. Mas o pior, irmãos, é quando nós estamos fedendo. É quando a nossa vida está tão suja, tão sem graça, que nós percebemos que algumas pessoas nem chegam mais perto de nós. Em vez de nos constrangermos com isso e irmos até a fonte da graça, nós continuamos a viver sem graça e na plenitude do pecado. Você conhece pessoas, e eu também conheço, que não sabem o que é viver a plenitude da graça, mas sabem muito bem o que é viver a plenitude do pecado. Para essas pessoas, a palavra de Deus diz que há uma esperança. A esperança para mim, a esperança para você, a
A esperança de, conhecendo a graça, sermos transformados por ela. E nós, igreja, temos um papel muito grande nisso. Porque agora, lá em Efésios 3, 10 a 12, para completar essa imagem, nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A igreja é levantada por Jesus para que seja um agente da graça e mostre ao mundo a uma maneira diferente de viver. E declara inclusive para as autoridades e potestades espirituais do mal e do inferno que a igreja é porta-voz da graça. E que o pecado aqui não é celebrado. O pecado aqui não é motivo de graça. O pecado aqui não é escondido com um sorrisinho. O pecado aqui não vale. Não vale. Nós somos pecadores, mas não gostamos disso. É assim que devemos nos sentir. Nós somos pecadores, mas não vibramos com isso. Não é como a torcida organizada de um time, sou pecador, bênção. Não, não é. Nós somos pecadores resgatados por Jesus. Nós somos pecadores que conhecem a graça. E por conhecerem a graça, não nos alegramos com o pecado. Nós não vibramos com o pecado. Nós não criamos regra para o pecado. O que nós temos é o desafio da graça, dizendo: há uma maneira de viver sensata, justa, piedosa, santa. E a igreja, com essa multiforme, com essa possibilidade diversa de falar sobre a graça, ela se levanta e diz: existe graça para você, meu amigo. Existe graça para mim. Existe graça para todos nós. E nós seguimos em frente em nome dessa graça, tentando enxergá-la todos os dias, fazendo como se estivéssemos numa viagem, e quando bate a saudade de um filho, do pai, da mamãe, a gente pega a carteira, ou pega o celular e olha a foto. Nós não queremos perder a imagem. Talvez devêssemos fazer isso em relação à graça todos os dias, olhar mais para a graça e menos para o pecado, porque ao olharmos para a graça, nós enxergamos o Jesus que morreu por nós. Ao olharmos para a graça, nós enxergamos o sacrifício de Jesus. Mas também ao olhar para a graça, nós enxergamos o poder de Jesus. O poder que liberta, que cura, que transforma. Então, um olhar para a graça e um desafio: eu vou seguir, e o pecado não vai me manter numa vida desgraçada, porque há graça em Cristo Jesus. Do texto lido, nós podemos encarar 3 verdades para encerrarmos. A primeira: a vida cristã, por causa da graça que agora está escancarada a todas, ela é uma vida de surpresas. É cheia de surpresas. E a maior surpresa é a possibilidade de vivermos em plenitude espiritual. Que surpresa! Você achou que nunca ia conseguir. Você achou que depois daquele erro que você cometeu, não teria mais jeito. Você achou que depois de ter sido escravizado por um pecado, não ia mais ter a oportunidade de libertação. Você achou que depois de ter rompido um relacionamento, não dava para reconciliar-se. Mas a surpresa de Deus veio. E qual é a surpresa? A graça tem poder. A graça tem poder para você perdoar alguém. A graça tem poder para a sua vida ser alterada, seu estilo. A graça tem poder para você dominar a sua mente. E aquela pessoa que era viciada em algo, ela é liberta. Que surpresa! Você encontrar uma pessoa que era escravizada, mas agora está liberta por Jesus. É a graça de Jesus. Segunda grande verdade que aprendemos: para quem não conhece Jesus, a graça está escondida.
Como nós podemos ajudar pessoas a encontrarem Jesus? A enxergarem o que nós enxergamos? A serem transformadas como nós fomos? Você já pensou numa estratégia sua, pessoal, para falar de Jesus às pessoas que estão perto de você? Você já pensou em como você vai alcançar aquela pessoa que faz parte do seu convívio, quem sabe joga futebol com você, quem sabe é seu colega de trabalho, é sua filha que está afastada do reino de Deus? Como que você vai comunicar essa possibilidade enorme da graça? Tem pensado nisso? Terceira lição que podemos aqui discorrer: uma sociedade inteira, irmãos, precisa descobrir o privilégio da graça, do relacionamento com Deus, de Jesus Salvador. Nós vivemos numa sociedade sem graça. Para eles, Jesus é o garotinho do Natal. Para eles, Jesus é a cruz na Páscoa. Para eles, Jesus não tem poder. Por isso que a nossa sociedade vive do modo como vive. Mas que tal eu e você nos unirmos para tirarmos o véu, para manifestarmos? Talvez num primeiro momento você vai convidar um amigo seu, um filho, quem sabe, e dizer: olha, tem uma novidade para você, dá uma espiada comigo. E no segundo momento, você vai ter alegria de ver aquela pessoa enxergando a graça. O que está cobrindo você de viver a graça de Deus? O que está cobrindo você de experimentar o perdão? O que está cobrindo você de entregar-se totalmente à graça divina? E de dizer: a partir de agora é uma vida equilibrada, eu não vou mais viver caindo. Se eu cair, será a eventualidade, não a regra, porque eu quero uma vida debaixo da graça divina. Meu irmão e amigo, desejo a todos nós que a descoberta da validade do poder da graça divina tenha poder para alterar sensivelmente o nosso viver. E se você ainda não conhece essa graça, é novidade, nunca ouviu falar, está ouvindo hoje pela manhã, que tal você dar um passo de fé e dizer: eu quero conhecer essa graça. Eu quero conhecer Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você já conhece a graça de Jesus, agradeça. Se você não a conhece, é um momento agora para você orar, dizendo: Senhor, eu ouvi sobre essa graça, eu não sei nada disso, mas eu quero os efeitos dessa graça. Eu quero a libertação que eu ouvi hoje pela manhã. Eu quero que Jesus, Ele me tire de onde eu estou. Eu caí, mas eu não quero viver assim. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero viver como se Jesus não existisse. Eu sei que Ele existe, mas eu até hoje não consegui viver debaixo do poder e da graça dEle. Ore, peça: Senhor, transforma a minha vida. Eu te reconheço. Eu reconheço o teu poder, a tua graça. Eu não quero viver assim. Eu quero viver o plano teu para a minha vida. Ore. É você e Deus conversando agora. E enquanto você conversa com Deus, talvez você nessa hora se sinta muito motivado a entregar-se a Jesus, a dizer: eu quero essa graça na minha vida, eu quero a salvação, eu quero uma nova vida. Eu estou nesse mundo, mas eu não quero viver desse jeito. Se você deseja isso,
Nós vamos agora orar por você. E eu só quero que você sinalize erguendo uma de suas mãos, caso seja a sua decisão hoje pela manhã, para nós orarmos. Alguém aqui que deseja hoje entregar-se a Jesus? Se alguém, erga sua mão para que eu veja aqui embaixo. E aí nós vamos orar logo em seguida. Alguém? Lá na galeria, alguém? Se há, erga sua mão, nós vamos orar. Se você já tem a graça, usufrua. Se não tem, você precisa dela. Alguém? Se há, erga sua mão e nós vamos orar logo em seguida. É a sua decisão. Você, a graça e você, face a face em Cristo Jesus. Alguém? Senão nós vamos orar e cantar ao mesmo tempo. Há uma canção que agora entoaremos, que diz que a graça também faz algo impressionante conosco. Nós criamos coragem para seguir em frente, coragem para ser de Jesus de verdade, coragem para assumir diante dessa sociedade que somos de Jesus. Que tal aproveitar a graça e corajosamente viver uma vida que agrade a Deus? Fique em pé, vamos louvar o nome do Senhor juntos.